Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias, aqueles que assim podem. Ou, não sei se podemos ler no projetor, para falarmos em uma só versão. E eu vou precisar durante a mensagem, se possível for, pastor. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 12. A mensagem que está no meu coração e condizendo com o tema tão bem sugestivo acerca da palavra. O texto está escrito: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, com um objetivo: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Aqueles que assim podem. Enquanto quero registrar palavras de gratidão, em primeiro lugar, quero agradecer a credibilidade, a confiança do pastor Júnior, presidente desta igreja, com a sua muito digna esposa, pastora Carol. Quero externar a minha gratidão a vós, pastor Moacir, primeiro vice, com a irmã Beth, como também pastor Girean, com a sua muito digna esposa, irmã Evânia. E em nome deles, externo a minha gratidão a todo este coeso grupo de obreiros, o ministério local, a igreja. Muito obrigado por mais um ano me dar a oportunidade de estar convosco. E, obviamente, quero externar a alegria pela participação dos pastores de regiões circunvizinhas, os obreiros, igrejas respectivas como apresentadas. Que Deus abençoe a cada um. E obrigado pelas orações que tens feito ao meu favor e da minha família. Queridos, antes de ministrar, eu faço questão de registrar a minha gratidão ao evangelista Paulo Brito, ao presbítero Edilson, pela receptividade a mim dispensada desde a minha chegada, representando a esta igreja, o cuidado, o carinho, a hospitalidade. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero falar-lhes sobre a última volta. Digam comigo: a última volta. A última volta. Quando nós falamos Hebreus, obviamente estamos falando sobre o povo de Israel. Em todo o Novo Testamento, esta é a única carta escrita direcionada nominalmente aos hebreus. O escritor não podemos identificar, pois a história literária não nos dá subsídio para tal, sendo que até alguns da igreja original, ou seja, primitiva, atribui a Paulo, escritor, conforme alguns eruditos teólogos, por conta da data coincidir com as cartas que Paulo e epístola a outras igrejas envia, cerca de 60 a 62 anos, e até há quem defenda 70 anos depois de Cristo. O Ocidente, que veio posterior, alguns atribuíam
a carta a Apolo, ou se não Lucas. Porém, não há uma definição literária para o escritor aos Hebreus. Subentende-se que foi alguém importante no contexto cristão e de destaque, que tinha um poder de liderança e de influência entre os hebreus. Quando nós analisamos o contexto, ela é uma mensagem e uma carta estimulativa. É uma carta que estimula os hebreus a não desistirem do descanso proposto e da promessa feita por Cristo. O tema anual, ele enfatiza o poder da palavra de Cristo, o Evangelho. Se os irmãos observarem o texto, a carta não é aos gentios, como Romanos, como Coríntios, como Efésios, mas é diretamente para os judeus que haviam se convertido ao Evangelho. Os irmãos percebam que todos os hebreus, quando eu digo hebreus, judeus, Israel, está no contexto, eles foram gerados, não foi um povo que se converteu ao judaísmo, mas que nasceu no judaísmo, com base no contexto da lei. E o interessante é que um judeu, ele começa a catequizar os filhos ainda novo, ou seja, a partir dos 5 a 6 anos, esta criança judia vai ouvir dos próprios pais acerca do contexto da lei, aonde o judaísmo está baseado. Por isso que isto é desde o princípio que Deus manda corrigir, ensinar a criança, para quando ele crescer não se desviar do que aprendeu. Então observe que todos os hebreus, desde a tenra idade, é impregnado no coração, na mente, até no comportamento. Se eu já fui 2 vezes em Israel, viajo o mundo e sempre tem judeus por todos os lados, você percebe que a criança, quando acompanha o pai para a sinagoga, para o templo, para os cultos, ele já tem a característica de judeus. Todos os pormenores, você entra no Muro das Lamentações, tem um lugar onde eles leem a Torá, jovens, ele já segue o mesmo princípio para não perder a atenção da lei. Por isso que eles lêem assim, porque o contexto diz: pode chegar quem tiver, mas você, com este movimento, não tira a atenção do que está fazendo. Então veja que quando Jesus vem, ele vem justamente pregar um evangelho que era a base da lei, o amor. Por quê? Porque os detentores do poder religioso haviam se corrompido, e em vez de pregar o amor e levar o povo a Deus, eles segregaram o povo, o grupo segregou o povo, o grupo dominante, e nas suas interpretações da lei, eles colocavam dificuldades para o povo se chegar a Deus. Então aquilo que era para ser pregado com base no amor se tornou uma ameaça por conta de que das interpretações pretensiosas para se manter no cargo, porque agora era Roma que nomeava os sumos sacerdotes e obviamente os sumos sacerdotes e seus agregados. Então, para não perder o cargo, eles
estipulavam ou elaboravam, melhor dizendo, observações da lei para não perder o controle do povo, e com isso ameaçavam o povo: se não cumprir, é maldito. Observem que as pessoas menos favorecidas, quais eles chamavam de ralé, os portadores ou pessoas especiais, começam a ser descartadas, sendo elas judias ou hebreias. Então, mesmo com o descarte, eles não estavam isentos de conhecer a lei, porque a lei de Moisés, o contexto sacerdotal, que representava uma voz de Deus, era impregnada na mente, no coração, na medula, na alma destas pessoas desde criança. Então, quando Cristo começou a pregar um evangelho, é contraditório para os líderes. Por quê? Porque o sumo sacerdote e a diretoria do judaísmo refutavam qualquer mensagem que falasse de vida após a morte, porque eles defendiam só a lei escrita, a Torá. A lei oral, ou aquela que não estava escrito, era a voz, eles não levavam em conta. Por isso que eles enfatizavam anjos, por isso que eles predominavam anjos, que está na escrita. Eles honravam o sacerdócio, que é obviamente aprazível, mas qualquer outra mensagem que não tivesse no contexto da escrita, eles refutavam e tornavam aquelas pessoas hereges. Então Cristo vai começar a pregar um evangelho com um poder sobrenatural para contextualizar, de ressurreição, de arrebatamento, de vida após a morte. E ele vai pregar para quem? Para os hebreus. Observem que a mensagem do evangelho inicial não foi para nós, foi para os hebreus. Eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele veio para pregar a restauração aos hebreus, mas ele veio com a palavra para confrontar o sistema dominante. E além dele pregar a ressurreição, ele vai operando milagres. E aonde é que converge? É que em Jerusalém estava a sede, do judaísmo. E se você observar, eles consideravam toda a tradição da lei: matar animais, derramar o sangue, conforme a lei, representava a justificativa diante de Deus dos hebreus. O templo que Herodes fez era um glamour só, chamava a atenção de quem parecia por perto e via. Todo o ritual, os contextos cerimoniais eram escritos. Então eles observavam as cerimônias como ninguém, mas os cultos, a adoração, era a mesma coisa. Era só ofertas, era só sacrifício de animais, era exploração do povo, mas nada sobrenatural, mesmo tendo culto em meio ao glamour. Então a mensagem, a palavra de Cristo, ela vai impactando tanto, porque Cristo vai anunciar o evangelho sem glamour, sem explorar, no meio da rua,
em vielas, e os negócios milagrosos aconteciam. A palavra de Cristo era tão poderosa que conseguia quebrar nos hebreus a raiz que eles cresceram com base no judaísmo, e eles se convertiam à mensagem de Cristo, acreditando numa ressurreição após a morte, que tinha um lugar esperando o arrebatamento, e além dos milagres que eles contemplavam. E quem eram estas pessoas que se convertiam? Hebreus. Então eles começaram a conhecer Jesus pelo poder desta palavra, que é viva e eficaz, fazia o efeito necessário. Então eles iam se convertendo, e isso quebra lá Jerusalém, porque as notícias se espalham. Então primeiro começa pelo norte. A Bíblia diz, o texto bíblico, independente das versões, diz que começa com 12, e daqui a pouco, veja que foi um eclodir, que no todo chegaram a 3 anos e meio. Imagina qual é o pastor diante, qual é o orador, por mais teólogo, por mais bom que ele seja, que vem trazendo uma mensagem com base na própria lei, que em poucos dias, a Bíblia diz que já não eram 12, era uma multidão. Imagina o poder desta palavra. E multidão que era enraizada no judaísmo, e não é fácil converter um judaísmo, e pior, os ortodoxos. E o evangelho faz isso. Aí Jerusalém tenta abafar. E veja que a primeira coisa foi coibir o poder desta palavra. A Bíblia diz que mandaram os soldados prender Jesus. Os soldados foram prender Jesus para ele não pregar. Quando chegaram lá, deixaram Jesus terminar de pregar. Eles não prenderam, não deram voz de prisão antes de Jesus pregar. Esperaram Jesus terminar o sermão. A Bíblia diz que quando Jesus terminou o sermão, eles já estavam quebrados por dentro, e não deram voz de prisão. E quando voltaram sem o prisioneiro, aí os sacerdotes com raiva perguntaram: por que vocês não trouxeram? Eles disseram: a gente nunca ouviu uma mensagem como ele prega. Ele prega a diferença, ele prega com poder e com autoridade.